Olá, que a paz do Mestre esteja conosco no dia de hoje. Hoje vamos falar sobre o capítulo 92 do livro Pão Nosso, onde está escrito: Deus não desampara. Mas antes de entrarmos no capítulo em si, vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar fundo, vamos abrir nossos corações para desprender as coisas ruins e deixar as coisas boas entrarem, as boas sensações, os bons pensamentos, as boas palavras, as boas ideias. Vamos pedindo aos nossos mentores que se aproximem de nós, que nos abracem, nos envolvam em seu amor, em sua sabedoria. Pedimos a Maria de Nazaré que nos envolva em seu manto azul de paz e proteção. A Jesus, querido e amado Mestre Jesus, que nos cubra com sua luz crística dourada nesse instante, para que possamos aprender a receber. E pedimos a Deus, o Pai, nosso Criador, o Criador de tudo e de todos, que nesse instante olhe por nós, que perceba a nossa gratidão por estarmos aqui no dia de hoje, unidos, com a intenção única de aprender para poder crescer. Graças a Deus. Olá novamente. Então, como eu disse, hoje a gente vai falar do capítulo que diz: Deus não desampara. Sempre nesse livro, no Pão Nosso, eles põem um versículo, né, de um capítulo da Bíblia. Então, quando apareceu Deus não desampara, a gente já imagina o rumo do que as coisas mais ou menos vão tomar, né? Eis que o plano espiritual, maravilhoso plano espiritual, nos ensina que nada está escrito em pedra e que a gente não sabe de nada. Eis que ele vem com o Apocalipse. Depois disso, de Deus não desampara, o livro traz Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Eu vou ler. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Então, o que imaginamos deste título com esta chamada de versículo e capítulo é que a gente nem imagina exatamente quais são as conexões que o plano espiritual faz e que nós, muitas vezes, no nosso orgulho do conhecimento de tudo e de todos, achamos que podemos, não sabemos de nada, a gente não sabe nada. E aí vem nessa bondade, Deus tem essa bondade divina de deixar, permitir que a gente aprenda todo dia alguma coisa diferente. E que se a gente tiver a humildade de perceber que esse aprendizado diário são os grandes instrumentos para a nossa evolução, a gente vai perceber que todos os dias Deus dá para a gente uma flor de conhecimento, um instrumento de conhecimento, para que a gente use já no dia seguinte. Ele não espera muito tempo para a gente botar à prova
botar aquela peça na engrenagem, usar aquela flor para perfumar algum lugar, aquele instrumento para consertar alguma situação. Vem o livro, esse livro é maravilhoso, leiam, 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 estudem, estudem esse livro, porque ele é maravilhoso. Difícil, maravilhoso. É maravilhoso, mas é para estudar, um livro bom de estudar. E aí vem o livro e diz que com essa colocação que Deus deu tempo, Ele deu o tempo para a pessoa se arrepender, mas ela não se arrependeu. E a sequência não é, aí eu peguei raios e fogos e atirei sobre a cabeça da criatura para que ela entendesse o quanto eu sou poderoso e ele era inferior. Nada disso, nada disso. Provavelmente Deus diria, não faz mal, vou dar mais uma chance. E outra, e outra, e outra, porque é isso que é as nossas reencarnações. As nossas reencarnações são as nossas segundas, terceiras, quartas, milésimas, 30 mil chances de aprender, de evoluir. Esse capítulo fala, na verdade, da bondade, da generosidade que Deus tem com a gente e que a gente muitas vezes, aí vamos lá, não temos com o outro. Porque nós acreditamos muitas vezes numa justiça dura, aquela mesmo do raio do trovão que cai na pessoa e acaba com aquela criatura. Ele errou, falou uma palavra para mim que eu não gostei aquele dia, imperdoável. Nunca mais eu vou falar com aquela pessoa. Ela disse alguma coisa para mim que me fez ficar meio chateada. Não vou perdoar. Eu não falo mais com essa pessoa. Chega. Para mim é uma vez só. Que bom que Deus não usa essa conta, né? Deus tem outra matemática. Deus tem a compreensão das falhas que nós não temos. E esse é o grande aprendizado desse capítulo desse livro. É a gente entender que a gente tem que compreender. Difícil, mas possível. A gente tem que compreender o erro do outro, porque a gente também erra. Simples assim, simples. O outro erra. Quantas vezes a gente tem que falar isso, né? O outro erra porque ele não sabia fazer de outra maneira. Ah, mas tem gente que erra de propósito, machuca de propósito, faz de propósito, coitado, né? Imagina quanto tempo essa pessoa vai demorar para deixar esse estágio evolutivo. Quanto tempo essa pessoa vai demorar para aprender que a vida não é feita assim? Mas um dia ela vai aprender. Porque o destino de todo espírito é a perfeição. É o nosso destino. Um dia, não importa o tempo, longo tempo, todos nós seremos perfeitos. Agora, se vai ser uma maratona de 5 quilômetros ou de 3.897 quilômetros, isso depende da gente. Isso só depende da gente. E às vezes, o grande primeiro passo para a gente aprender a compreender o erro do outro é a gente perceber que a gente precisa ser mais flexível, menos duro, menos rígido. Porque a rigidez, uma justiça rígida, que a gente está falando de uma justiça nossa conosco, com o outro. Às vezes a gente acha que Deus... Às vezes as pessoas falam assim, ai, olha, tá enkarmado. Ai, que karma esta pessoa está pegando para ela. Nossa, ela fez isso, na próxima encarnação Deus vai acabar com ela. E aí a gente vai achando e colocando nas costas de Deus e de todo o plano superior
uma carga rígida e dura e inflexível de punição e cobrança e aí não é assim. Se fosse assim, imagina o nosso passado. Porque a gente tá bonitinho agora. Nas outras, o que a gente andou fazendo? Melhor a gente nem saber, né? Por isso que Deus deu o esquecimento. Por que a gente não lembra o que a gente fez em encarnações passadas? As pessoas falam, não sei o que as pessoas falam, eu sei que não é para lembrar. Não é para lembrar porque não é útil. Você imagina a gente saber que uma coisa, vou pegar uma tragédia bem grega assim, imagina a gente saber que a gente matava Deus e o mundo, que a gente roubava Deus e o mundo, que a gente só fazia o mal. Isso ia trazer algum bem pra gente agora? O que a gente ia fazer com essa informação? Ia fazer bem? Deus dá a chance da gente recomeçar de novo. Por isso que junto vem o esquecimento. Porque senão a gente ia carregar dentro da gente uma culpa eterna. Uma culpa eterna. E que a gente não consegue administrar. A gente não consegue administrar da culpa do que a gente fez errado semana passada. Imagina a culpa de milhares de anos, um montão de encarnações. O que ia ser da gente? Nossa Senhora, que horror que ia ser. Então melhor não lembrar. Mas é bom saber. É bom saber que hoje em dia a gente está melhor do que a gente era. E que se a gente trabalhar, se a gente for legal, se a gente aprender, se a gente estudar, se a gente aprender a compreender o outro, aceitar o erro, porque às vezes a gente fala, não consigo compreender. Então vamos aceitar que o outro não é perfeito. Quando a gente olha o outro e vê, a gente cria expectativa. E a expectativa é a chave da frustração. A gente cria expectativa que o outro vai ser perfeito, que o outro vai saber o que vai falar pra gente, que o outro vai saber tratar a gente, que o outro vai saber atender as nossas necessidades, coitado do outro. É a gente que tá jogando uma carga sobre o outro de expectativa e, obviamente, ninguém atende as nossas expectativas 200%, como a gente não atende as expectativas de ninguém 200%. Então, a gente tem frustração? Tem. A gente causa frustração? Lógico que sim. Mas e aí? E aí a gente vai rígido com o outro, mas não quer rigidez com a gente. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Sabe, as crianças estudam ciências e a grande coisa de estudar ciências é você aprender que tudo é flexível e nem tudo é previsível. Por exemplo, quando a gente tem a ação e a reação, não é? Dependendo da sua ação, você tem uma reação. Se você joga a bolinha para baixo, ela pula. Se você não jogar a bolinha, ela vai pular? Não. A água, quando ferve, ela vira vapor. Mas se você parar na metade, ela não evapora inteira. Isso é flexibilidade. E ela está condicionada à sua ação. A ação do outro, a gente não tem como controlar. Mas a gente tem como compreender. Não consigo compreender. Então a gente aceita, perdoa. É como se a gente desse para a pessoa uma concessão de tempo. Não foi lá no começo do Apocalipse que Jesus disse, eu esperei. Mas a pessoa não se arrependeu. E eu joguei raios e trovões. Não, eu esperei. E essa concessão de tempo gera para o outro e para a gente a chance de aprender. A chance de aprender a fazer melhor. A chance de digerir as coisas. A chance de compreender. E isso tudo vem junto com um grande pacote que é saber que Deus dá essas oportunidades pra gente. E Ele dá essas oportunidades porque Deus é bondoso. Então, essa bondade de Deus está dentro da gente. E por que ela está dentro da gente? Lembra? Nós temos a centelha divina do Pai
que habita nossos corações. E essa centelha divina tem tudo isso. Tem a bondade, tem a compreensão, tem a aceitação, tem amor. Amor. Porque se a gente não consegue dar uma chance para o outro, o que a gente tem dentro de nós? Nós não temos amor, mas somos filhos de Deus. Essa centelha está aí. A gente lutando contra ela ou não, a gente tem esse amor aí dentro da gente. A gente querendo ou não, a luz vai chegar. A gente querendo ou não, a bondade de Deus vai prevalecer sobre tudo e sobre todos. A gente querendo ou não, a gente vai aprender a receber. Porque receber é um aprendizado. A gente precisa aprender a receber as lições que Deus nos dá. A gente precisa aprender a receber os instrumentos que Deus nos dá todos os dias, com suas lições, para que a gente possa todos os dias usar a oportunidade que a gente recebe de Deus em aplicar esses instrumentos, para que todos os dias possamos caminhar mais fortes em direção à perfeição, para que todos os dias possamos sentir o amor que pulsa em nossas almas e em nossos corações pelo próximo e por nós mesmos, criando assim uma vibração de luz e amor ao redor de nós mesmos e onde quer que estejamos, para que possamos caminhar carregando conosco a palavra do bem e do amor e da paz do Mestre Jesus. Porque se nós não compreendermos que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é compreensão, Deus é perdão, Deus é flexibilidade em relação ao erro do outro, nós não estamos compreendendo nossa missão. E a nossa missão é carregar conosco e espalhar as sementes do bem e das palavras do Cristo. O exemplo de Jesus. Jesus tinha como sentimento primeiro e único o amor. Não é que ele pensava, daqui a pouco eu vou amar aquele irmão, daqui a pouco... Então não era assim, era só amor. E um dia nós chegaremos a isso. Então é muito mais fácil aceitarmos. É muito mais fácil percebermos que somos filhos de Deus e que esta centelha habita dentro de nós e que temos em nossas mãos toda a possibilidade da evolução possível, que temos em nossa mente toda a capacidade do livre-arbítrio e que podemos todos os dias ir adiante neste projeto divino da perfeição espiritual. Vamos fechar os nossos olhos agora e vamos começar a exercitar esse amor. Respirando fundo e vamos imaginar que de dentro de nossos corações sai uma luz branca, linda, límpida, brilhante, que envolve todo o ambiente onde estamos. E essa luz se expande, vai e ilumina toda a nossa casa, nossos familiares iluminados pelo amor do Pai, nosso amor, nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país, o planeta Terra nesse instante. Que o planeta Terra seja envolto nessa luz de paz, de amor, que as guerras cessem, que as lágrimas sejam secadas por espíritos de luz. Que o Pai, nesse instante, console os aflitos, os doentes, os desesperados,
podendo curar aqueles que necessitam, amparar aqueles que pedem e enviar amor àqueles que não conhecem. Que nesse instante todo o plano espiritual possa receber de nós esta vibração de agradecimento pela oportunidade do estudo e do aprendizado. E repetindo as palavras de Jesus no Sermão do Monte, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, Pai, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Pai. Perdoa as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair ante as tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todos sempre. Graças a Deus. Que sua semana seja linda. Que Jesus esteja sempre ao vosso lado. Tchau.